Prezados estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando a gravação de mais uma videoaula. Como já disse nos vídeos anteriores, meu objetivo não é criar um vídeo super editado, mas tentar colaborar com vocês e dar uma orientação sobre a aula da próxima semana. A gente vai explorar o capítulo 3 do livro didático, Literatura é Gênero, parte 1, sobre o gênero épico e o lírico. Tá? Para quem tem o livro didático em casa, ou se não pegou, quem sabe na próxima retirada de materiais na escola pode pegar, a gente vai, então, trabalhar com esse capítulo. Eu vou colocar algumas informações sobre o que é esse gênero, quais são as características principais do épico e depois algumas características também do lírico. Então, em linhas gerais, assim, de forma resumida, o gênero épico, ele é uma narrativa, tá? Só que ela é feita em versos, ela apresenta um episódio heróico da história de um povo, ou também pode ser de uma ficção, mas em geral é uma história verídica. Nesse gênero, geralmente há a presença de figuras fantasiosas, então é uma mistura de coisas. Esse gênero épico ou narrativo, ele é um gênero literário considerado como a mais antiga manifestação literária, é o primeiro estilo de registro de literatura que se tem. E é uma palavra que deriva do grego, o épikos, que faz referência à narrativa feita em versos, que retrata acontecimentos grandiosos, sejam fatos históricos reais, lendários ou também mitológicos. Tá? Eles sempre estão vinculados à figura de um herói, considerado um semideus, né? Isto é, um ser superior, dotado de superpoderes. Tá? E aí a gente vai ver um exemplo dessas histórias da língua portuguesa. Né? Então, o gênero épico, que vou apresentar assim, algumas características gerais, Camões, tá? O autor do mais importante poema épico em língua portuguesa, por volta de 1572. Camões, lusitano, é um adjetivo pátrio relacionado a Portugal, né? Nome que anuncia a história heróica de todo o povo. Então, a obra se chama Os Lusíadas. Para quem tiver interesse, pode procurar com esse nome na internet, no Google, ou qualquer outra ferramenta. E também pode olhar no capítulo 3 do livro didático. Então, quem é o herói da narrativa? É o Vasco da Gama. Ele é o comandante da expedição marítima que descobriu, né, mais, entre aspas, né, o caminho para as Índias em 1498. Ele narra as façanhas dos navegantes portugueses, as suas lutas, os perigos enfrentados durante a viagem de Portugal até as Índias. Conta também a história de Portugal, tem a presença do maravilhoso Pagão. O destino dos navegantes é decidido pelos deuses no Concílio do Monte Olimpo. A estrutura é de 8.816 versos, tá? Distribuído em 10 cantos e dividido em 5 partes. A proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. Essa é uma estrutura clássica também do gênero épico. Tá? Essas outras informações sobre isso vocês podem encontrar na página 25 do livro didático. Tá bom? E depois ela segue também na página 26. Qual é a origem do gênero épico? O gênero épico ele surgiu na antiguidade por volta do século VII a.C., sendo os grandes representantes o Homero, que era um poeta grego, considerado o fundador da poesia épica,
com as suas obras Ilíada e Odisseia. E aí temos também o Virgílio, como um poeta romano, com a obra Eneida. Então, Ilíada, Odisseia e Eneida são os 3 registros mais antigos do gênero épico. Se vocês pesquisarem algumas características, para quem tiver curiosidade, elas também são facilmente encontradas em qualquer ferramenta de busca na internet. Na Idade Média, o grande representante do gênero foi o poeta italiano Dante Alighieri, com a sua obra A Divina Comédia, e na Idade Moderna, então, o poeta português Luís de Camões, que destacou-se com obras Lusíadas, que foi o exemplo que eu acabei de falar. Então, as principais características é que é um poema longo, é uma narrativa em verso, tá? Ele é em forma de poema, mas ao mesmo tempo é um texto narrativo. Como assim um poema narrativo? É que ele vai contando, embora a estrutura seja em versos, ele vai contando uma história. Tá? Ele vai tendo uma sequência evolutiva de fatos. Sempre os verbos, os acontecimentos são no passado, justamente porque ele conta algo que já aconteceu, tá? E ele também tem as suas características lá na mitologia greco-romana, ou seja, muito antiga, né, na antiguidade, e também tem traços sobrenaturais, porque tem personagens lendários e personagens de ficção que não são da vida real das pessoas. Então, o gênero lírico ele é um dos 3 gêneros literários, né, ao lado do gênero dramático e do épico. Né? Do latim, o termo lírico faz referência à lira, que é um instrumento utilizado para acompanhar as poesias cantadas. E aí, no tocante à forma, né, em relação a essa forma, o gênero lírico ele é basicamente composto por poesia, é um texto em verso, e em detrimento dos outros gêneros que são encontrados mais na prosa. Já no conteúdo, o gênero lírico ele utiliza do lirismo para desenvolver temas mais subjetivos relacionados ao amor e à natureza. Então, a gente vai encontrar no livro didático, a partir da página 29, tá? Tem essas informações lá, com mais explicações. Eu não consigo trazer aqui muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas a página 29 tem a descrição disso que eu estou falando. Na página 30 tem alguns exemplos. Tá? Na página 31 tem mais exemplos e também tem um estudo sobre a métrica dos versos. O que é a métrica dos versos? É a organização dos versos, né? Quantas sílabas tem em cada verso, cara? Os versos são as linhas dos poemas, tá? E aí as principais características, né? É uma poesia escrita em versos, ela traz subjetividade, sentimentalidade, emotividade e afetividade. Ela tem metrificação, isso é, os versos são contados, sempre rigorosamente iguais, tem rima, tá? E tem uma sequência, uma certa musicalidade. Ele geralmente é escrito em versos na primeira pessoa do discurso, ou seja, eu, né? Mas o eu lírico, que a gente vai ver adiante, não significa que é referência ao próprio autor, é apenas a primeira pessoa do discurso. A expressão de sentimentos e emoções, né? E ocorre a exteriorização do mundo interior, ou seja, se fala de algo que se sente. As palavras são sempre utilizadas no sentido conotativo, ou seja, não tem o objetivo de usar o significado como ele aparece no dicionário, tá? Ele é utilizado de uma forma figurativa. E aí todo poema tem um eu lírico. E o que é esse eu lírico? Tá? Ele é também chamado de sujeito lírico ou eu poético. Diferente do autor do texto, né, que é a pessoa real, é uma, de certa forma, uma entidade fictícia, né? Ela pode ser feminino ou masculino, uma criação do poeta, que faz o papel de narrador ou enunciador do poema. Em outros termos, né, o eu lírico representa a voz da poesia, assim como o narrador
representa a voz da narrativa, tá? O eu lírico representa a voz da poesia. Tá bom? Isso também tem alguns exemplos na página 32 do livro didático, e na página 33 tem alguns exercícios. Então, para entender melhor esse conceito, né, basta lembrar das cantigas de amigos trovadorescas, que é uma das características da literatura, escrito pelos trovadores, em que o eu lírico é sempre feminino, né? A voz feminina aparece como pessoa que escreve o texto. Entretanto, quem escreve necessariamente não é uma mulher, geralmente são os homens que escrevem, ou eram os homens que escreviam nessa época. Mas escreviam e o eu lírico era uma voz feminina. Assim, não devemos confundir a voz do autor, né, que é o sujeito autobiográfico, que é aquele que está usando o lápis para escrever, ou a caneta, tá, ou o computador, com a voz do poema. Tá? A voz do poema é o sujeito poético. Tá? Então, são duas coisas diferentes. No caso do gênero lírico, o eu lírico expressa sempre as suas emoções, as suas impressões, por meio do seu mundo interior. E por isso, geralmente, ele aparece escrito com verbos e pronomes na primeira pessoa. Alguns exemplos de textos líricos, então. O soneto, tá? Que é o que significa o termo soneto. Ela é uma palavra que é originária do italiano, que significa pequeno som. Ele é sempre formado por 14 versos, né? Os versos são as linhas, que tem 4 estrofes, onde 2 são quartetos, a estrofe formada por 4 versos, e 2 são tercetos, que é a estrofe formada por 3 versos. Tá bom? E sempre tem essa estrutura. O haikai, ele é originário no Japão. Os haikais são poemas breves, curtos, compostos de 3 versos de 17 sílabas, tá? É uma regra, e geralmente apresentam temática referente à natureza. A temática pode variar. Ode, que é um poema de exaltação sobre algo, geralmente enaltece personagens, é um termo do grego, e o termo ode significa canto. Então, são os cantos. Ode ou canto é sinônimo. O hino, que é semelhante à ode, que o hino também é um poema de exaltação e glorificação. Geralmente são usados em cultos religiosos, né? Mas não obrigatoriamente em cultos religiosos, mas são comuns nessa prática. No entanto, a temática envolve sempre divindades e a pátria. Tá? Então, por exemplo, hino nacional, hino à bandeira, né? Hino de louvor a Deus. Tá? Hino é uma exaltação, uma glorificação de alguma coisa. Então, o hino nacional é a exaltação da pátria. O hino à bandeira é a exaltação da bandeira. Tá bom? Então, é um outro exemplo de texto lírico. A sátira, né, é uma poesia que ridiculariza diversos temas, seja no âmbito social, político e econômico. A sátira é um jeito de criticar, tá? É uma crítica em forma de poesia. Elégia ou elegia são poemas tristes que têm como temática a morte, né, o amor não correspondido. São dois dos principais, mas existem outros temas, tá? A palavra do grego, elegia, significa canto triste. Écloga, que é uma poesia pastoril, que retrata a vida bucólica do campo, né, sendo composto muitas vezes por diálogos. Então, é como se o pastor das ovelhas estivesse dialogando com o seu rebanho. Idílio, né, que é semelhante a écloga, né, que o idílio é uma poesia pastoril também. Porém, ele necessariamente não apenas um canto que retrata a vida bucólica. Tá? Então, eu espero ter colaborado com essas ideias, com essas dicas. Né? Para saber mais, então, leia o capítulo 3 do livro didático, ele inicia na página 23. Vocês vão ver outros exemplos de textos aí e outras questões a serem
respondidas, tá bom? E haverá também uma atividade a ser entregue no dia 19 e 20 para quem for pegar o material na escola. Ok? Boa semana para todos.